publicação Os Northmen em Ti, a história e arqueologia da colonização islandesa nos séculos 9 e 10. Esse trabalho faz parte de um capítulo introdutório da minha monografia, um capítulo propedêutico, para iniciar a abordagem da minha pesquisa. Foi feita junto ao professor Ricardo da Costa, A Guerra no Mundo Antigo Medieval, de Vegésio ao Conde de Barcelos, do século XIV. E minha fonte primordial, na verdade, é a Ilha Saga, alguns aqui já conhecem, já fiz alguns trabalhos. Então, mas esse capítulo não aborda a Ilha Saga, só uma pequena passagem. E se o computador deixar, eu vou continuar pensando. Então, só peço um pouco de paciência. Vai todo mundo esperar na sua entendeu? Eu sei que todos vocês estão sem pressa, ansiosos para ver a apresentação. É engraçado que eu estava conversando. De qualquer forma, eu poderia apresentar sem ele, mas tem alguns slides, alguns mapas que eu acho interessantes do seu trabalho. Essa parte do trabalho bastante com arqueologia. Eu trabalho como especialista em arqueologia da Islândia, da colonização islandesa. Já que eu tive trabalho de fazer, então. Não é que chato essa colonização, não é chato a colonização da Islândia, né? Deve ser uma chata a colonização da Islândia. Não, acho interessante. Eu realmente faço parte do mundo nórdico medieval. Mas você está falando de dinamarquês. Pois é verdade. E tinha o título, né? Vou dar início à comunicação então. A expansão para o Atlântico Norte e o caso islandês. Em 825, o geógrafo irlandês Dick Will fez a primeira referência histórica à ocupação das ilhas ao norte da atual Escócia. De acordo com a De Mensura Orbis Terrae, alguns anacoretas aportaram na ilha de Tiri, talvez as Ilhas Faroe, para se dedicarem a Deus. Porém, os eremitas tiveram apenas um século de tranquilidade nesta terra repleta de pássaros e ovelhas, pois foram logo forçados a se mudar por causa dos frequentes ataques dos corsários nórdicos. Em latim, tanum causa latrono norte manorum vacui anacoretes, e a tradução livre seria assim, por causa dos ladrões, dos homens do norte, ladrões, os anacoretas evacuaram. Apesar desse relato, uma possível primazia escandinava na colonização das ilhas do norte, europeu, não pode ser descartada. Se dermos crédito à versão anglo-saxã da história de verso pagano do rei Alfredo o Grande, ele recebeu um homem do norte em sua corte. Oter, ou Otar, depende da grafia, um norueguês rico, relatou ao monarca suas aventuras e descreveu algumas regiões do norte europeu. Então, além da referência dos clérigos irlandeses, dos monges que foram os anacoretas, que aportaram uma ilha ao norte da Britânia, eles acreditam que sejam as Faroe, na verdade, não ainda a Islândia, teve esse norueguês que surgiu na Britânia e numa versão antiga do texto de Orosius. Seja como for, a análise do pólen das Ilhas Faroe sugere que sua ocupação teve início no século VII. Porém, os testemunhos materiais indicam que a presença massiva de imigrantes ocorreu apenas 200 anos depois. Então ainda há muita controvérsia sobre a ocupação do Atlântico Norte, se foi obra dos clérigos irlandeses de fato ou se foi obra dos nórdicos. Os eruditos, por sua vez, sugerem que os primeiros traços da colonização são rastros dos monges irlandeses e, com a expansão viking, indícios mais evidentes dos assentamentos foram deixados pelos guerreiros escandinavos a posteriori. O Snædingabok, o livro dos islandeses, uma obra do século XII, é um dos principais relatos que trata diretamente da colonização da ilha e confirma a primazia dos clérigos irlandeses ao desbravarem o Atlântico Norte. Conrado, você pode passar, por favor? Obrigado. A tradução livre. Naquele tempo cresciam bosques das montanhas até a costa da Islândia. Os cristãos estavam lá, aqueles que os escandinavos, os Northmen, chamavam de Papa.
Mas depois eles foram embora, porque não queriam viver ao lado de um povo pagão. Eles levaram seus livros irlandeses, seus sinos e suas crossas. Crossas é um bastão, que é o bastão episcopal, um símbolo irlandês que foi depois adotado pelo restante da igreja. E a partir dessas, ou seja, das crossas, eles passaram a ser lembrados como os homens da Irlanda. Assim, os escandinavos receberam uma nova alcunha do cronista irlandês. Além de ladrões, eram também pagãos. Essa conexão entre a obra de Dickory e de Ari o Sábio já foi objeto de estudo de diversos especialistas. Você pode passar novamente, Conrado, por favor? Esse é um mapa da região, mapa da Islândia, né, com alguns pontos ilustrados. É aquele pequeno círculo embaixo, ali onde tem os números 11 e 49, não sei se vocês no fundo conseguem enxergar, mas na parte inferior do mapa, são objeto agora da comunicação. A arqueologia alude a ocupações esporádicas, limitadas e sazonais da Islândia antes da era viking, pois não provocaram impacto relevante aos assentamentos nórdicos posteriores. Ou seja, se de fato os irlandeses chegaram à Islândia, eles não deixaram nenhum rastro material que a gente possa detectar e que sirva para constatar que de fato eles fizeram uma colonização. Eles ficavam alguns anos em exílio para adorar a Deus e depois provavelmente retornavam, ou antes do inverno. Não tem como saber. Uma migração expressiva para a ilha só ocorreu no século IX, como atestam os documentos que abordaram o assunto, os principais documentos. O Snægabok, livro dos islandeses, e o Landnámabók, que é o livro da colonização, são dois livros islandeses. A descoberta, entre aspas, da Islândia foi uma questão de tempo. Ao tentarem o caminho das Ilhas Britânicas, os vikings chegaram acidentalmente às Ilhas Faroe, arrastados pela maré ou pelo mau tempo. Talvez em uma condição excepcional, os homens do norte alcançaram Tigre. Então, a hipótese, pelo menos do autor em quem eu me baseio, é que, em virtude de uma corrente marítima, mau tempo, eles foram desviados da sua rota original, que seriam as Ilhas Britânicas, chegaram às Faroe, e por causa disso, depois da ocupação e colonização das Faroe, eles acabaram chegando à Islândia. Então, foi meio que um acidente, se lançaram ao mar sem saber onde chegariam. De maneira surpreendente, as descobertas da arqueologia dos últimos anos apenas confirmaram o que os antigos disseram. A exploração do sítio arqueológico em Vestmannaeyjar, na costa sul da Islândia, sugeriu que o assentamento islandês teve início no século VI ou VII. Conrado, você pode passar novamente, por favor? Então, a área assinalada, que é essa região de Vestmannaeyjar, a pronúncia não é muito boa, só sei ler razoavelmente o islandês, ainda não sou apto na pronúncia. Mas é um arquipélago que fica, pelo menos é o que dizem os especialistas, no sul, para mim parece muito mais do centro-oeste ou algo assim, mas enfim, vamos contrariar quem sabe mais que eu. Esse conjunto é onde eles encontraram um dos primeiros indícios da colonização daquela ilha. Porém, o material arqueológico foi encontrado abaixo da camada vulcânica da colonização, oriunda de uma provável erupção no ano 900, ou pouco antes. A comparação desta última com as camadas de gelo da Groenlândia precisaram o início da colonização em 871, com uma variação aproximada de 2 anos. Pesquisa já que envolve química. Ou seja, a Islândia é uma ilha que fica sobre o dorsal atlântico, uma ilha vulcânica, quase não tem mais árvores, porque as que tinham foram consumidas com a colonização. Hoje já não tem quase árvore nenhuma nativa. E o que aconteceu? O processo de colonização é de difícil precisão, pois as erupções modificam a composição dos artefatos. Então, quando eles encontraram, na verdade, houve uma variação, como eu disse, né? A erupção foi no ano 900, mas quando eles encontraram e fizeram a primeira análise química, indicava que a colonização era de 700, 670, ou do século XII para 1100, 1090 mais ou menos. Então o que acontece? Ficou difícil precisar, eles tiveram que fazer uma comparação com as camadas de gelo da Groenlândia para precisar de fato quando foi a colonização. Um trabalho infernal. Então, como eu concluí em seguida, provavelmente o efeito da lava vulcânica sobre os indícios da colonização islandesa tem modificado o resultado tradicional com carbono 14, que é o método para datação desse tipo de artefato. Portanto, aí o Estado estabeleceu o ano de 880